Boa tarde a todos. Hoje a gente tem o prazer de ter esse bate-papo com o Dr. Lívio Dias, que é o infectologista do Grupo Huntington. Mesmo antes do coronavírus, da Covid-19, o Dr. Lívio sempre nos auxiliou, né? Desde a época do Zika vírus, né, Dr. Lívio? Sim, sim. Nas dúvidas aí sobre as infecções, os tratamentos de reprodução assistida, né? Então, esse é um tema sempre muito importante, sempre da nossa preocupação. E agora, mais do que nunca, é um tema super atual, né? Então, o que que a Covid-19, o que que o coronavírus impacta nos nossos tratamentos, né? E nas mulheres tentantes, nas mulheres que querem engravidar. Então, vamos começar falando, que eu acho que é a dúvida mais frequente, a dúvida mais, né, que a gente mais escuta, que é como que é a transmissão do coronavírus, se existe transmissão do coronavírus para o embrião, para o feto dentro da barriga da mãe, né? Se tem alguma evidência sobre isso. E se tem alguma evidência da existência do coronavírus nos óvulos ou nos espermatozoides. Certo, certo. Bom, então agradeço muito o convite. Acho uma oportunidade ímpar de trazer alguns esclarecimentos. Na medida que a gente recebe um monte de informação, fica difícil filtrar e também quando a gente trata de um público específico, com questões bem específicas a respeito do tema, é difícil encontrar essas informações. Sim, E quando eu falo de Covid, eu não preciso ter muito medo de falar não sei, porque eu acho que essa é a resposta mais prudente em relação a uma série de coisas. O que a gente tem de evidência até o momento em relação ao coronavírus e risco para transmissão para o feto, para os gametas e tudo mais, né? O que a gente tem de evidência? Então, em relação à transmissão durante a gestação, a gente tem uma certa quantidade de informação já produzida mostrando que provavelmente esse risco é muito baixo de transmissão da mãe para o bebê durante a gestação. Tem um estudo que mostrou que talvez alguns bebês se contaminaram durante a gravidez, mas esse estudo não conseguiu concluir com muita convicção que isso aconteceu. E existe a possibilidade que, na verdade, os bebês que se infectaram tenham se infectado muito próximo do parto, ou seja, logo depois do parto ou durante o trabalho de parto. Mas o fato é que durante a gestação, se esse risco existe, ele é muito baixo mesmo de transmissão. E em relação à transmissão para os gametas, ou seja, colocando em risco o processo de reprodução assistida, a gente também não tem informações suficientes para dizer que o risco é zero, mas é muito provável que esse risco seja muito baixo também. Então, não dá para afirmar com certeza, mas todas as informações que a gente tem até o momento falam contra risco de transmissão para gameta, risco de transmissão para o feto. O que a gente já tem de evidência é risco de transmissão no pós-parto imediato. Isso sim já está bem documentado, mas antes disso, não. A princípio, o risco muito baixo. e já que você falou de parto, né, vamos engatar um pouquinho nesse tema. A gestante, ela tem um quadro mais grave, né? Então, é uma população de maior risco para a doença, né? Então, uma gestação está contraindicada nesse momento? Tá. Surpreendentemente, posso falar até que é surpreendentemente, não, né? Não é o que a gente tem observado. Então já teve muita variação em relação à classificação, se gestante é grupo de risco ou não. Tem documento que fala que sim, tem documento que fala que não. Vou falar o que a ciência traz, né? O que a gente tem de informação até o momento. No geral, o comportamento das gestantes foi muito parecido com a mesma população na mesma faixa de idade. Então, a gente tem um comportamento da doença muito parecido com a mesma faixa de idade, de uma maneira geral. Diferente do que aconteceu, por exemplo, lá em 2009, que a gente viu que o H1N1 era mais grave nas gestantes. Então, isso Sim. aconteceu e era uma grande preocupação em relação ao novo coronavírus. Não deixa de ser uma doença grave, né, com potencial para a gravidade, mas ela não aparenta ser mais grave nas gestantes do que na população em geral. O que acontece muitas vezes é que a gente está lidando com o binômio, então esse risco acaba comprometendo
dois indivíduos, né? Então é a mãe, é o feto, é o bebê. Então é um risco maior no sentido de a gente estar falando de duas pessoas, então de estar falando da mãe e do bebê. Então aí a gente acaba tendo que fazer uma avaliação muito individualizada se é realmente o momento de engravidar ou não, pensando que isso vai demandar mais visitas ao serviço de saúde e tudo, mas isso é uma decisão muito individual, que vai depender, inclusive, de outros fatores que não estão aqui. Então, a idade, outras doenças que essa mulher pode ter, a possibilidade de esperar ou não. Então, vai ter que ser pesado esse risco. Mas, regra geral, o que eu queria deixar aqui como mensagem é que o que a gente tem de informação até hoje é que essa doença não parece ser mais grave na gestante do que seria na população de mesma idade. Certo. Então, não existe, por exemplo, né, que às vezes as tentantes perguntam para a gente, né, mesmo as que não estão fazendo tratamento para engravidar nesse momento, olha, eu tenho que interromper minhas tentativas naturais, né? Então, a princípio não tem nenhuma contraindicação de se tentar engravidar naturalmente, né? E aí já Sim. sempre vem a pergunta, mas por que que então as clínicas pararam de iniciar novos tratamentos, né? Então, eu acho que seria importante você explicar também um pouquinho isso, né? Que, na verdade, o intuito não é por conta da gestação em si, e sim a questão, né, da contaminação, da necessidade de isolamento, de não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, conta um pouquinho para a gente tudo isso também, né? Além claro, das incertezas que a gente ainda tem sobre o tema. Sim, sim. No momento anterior, até era uma grande preocupação isso, se realmente a doença ia ser mais grave nas gestantes ou não. Então, havia o receio natural e a precaução natural de tentar evitar novos ciclos, novas gestações, né, adiar esse projeto. Mas, como você bem disse, Cláudia, existe uma outra questão que vai além do risco relacionado a estar grávida e adoecer. Então, à medida que a gente toma essas precauções de restringir circulação, isso acaba afetando também os serviços que a gente diz que são eletivos, né? Em que a gente pode, de certa forma, fazer a escolha de qual momento, qual seria o momento ideal, adiar um pouquinho alguns projetos em relação a isso, porque se a gente aumenta a circulação, se esse casal tem que ficar indo ao serviço de saúde, ele acaba se expondo nesse momento em que a gente está tentando fazer tudo para que a gente consiga reduzir o risco de exposição dessas pessoas. Então, tem muito a ver com essa redução do risco de exposição que a gente está adotando para a população em geral, né, que é uma recomendação para a população em geral, e não tem tanto a ver com a questão de engravidar e implicar em maior risco de doença grave. Então, como você disse também, tentar não pesar os serviços de saúde. Então, de certa forma, aquela mulher que engravida, ela pode necessitar dos serviços de saúde, pode ser que ela encontre serviços de saúde lotados, com a capacidade excedida ou perto do limite, e inclusive isso pode comprometer a qualidade da assistência que ela vai encontrar. Então, tudo isso tem que ser pesado nessa tomada de decisão, e por isso que essa opção por adiar um pouco, essa opção por avaliar com mais cautela o momento atual para decidir quando é que vai valer a pena realmente reiniciar essas estratégias é que acaba pesando nessa decisão, e não a questão de a gestante, né, aquela mulher que engravida, ser uma paciente mais grave. Então, né, as perguntas estão surgindo muito de quando que a gente vai voltar a fazer os tratamentos, né? Na verdade, assim, a gente não tem essa resposta ainda, né? Isso. Nós temos seguido as recomendações tanto da quarentena vindas do governo do estado, né? Quanto as recomendações das sociedades médicas, né? De Sim. reprodução assistida, né? Que recomendam, por enquanto, a gente não iniciar novos tratamentos eletivos, ou seja, novos tratamentos que não sejam de urgência, né? Então, Sim.
A clínica, a Huntington está aberta, a unidade de Ibirapuera está aberta para os atendimentos de urgência, né? Então, aquelas pessoas que vão fazer uma quimioterapia, um tratamento, uma radioterapia, um tratamento oncológico, né? Ou que tem um quadro de uma pré-menopausa, enfim, que necessitam realmente de um tratamento de urgência, né? Sim. E muitas vezes as pessoas não, né? Tem pacientes perguntando, mas por que que naturalmente você não contraindica e por que que fazer um tratamento você não faz, né? Sim, sim, sim. Como você bem disse, a gente tem que pesar todas essas questões, né? E a gente acaba seguindo recomendações internacionais e que são, e nacionais também, né? E que são extremamente dinâmicas, né? A cada dia as coisas se modificam e é difícil fazer uma previsão, de quando, de que forma, por onde que isso tudo vai começar, porque é tudo muito dinâmico. Então, se as medidas de isolamento, de precaução são efetivas, a gente pode falar que provavelmente nas próximas semanas, quem sabe no próximo mês, a gente já tem uma condição mais favorável para começar novos ciclos e começar novos procedimentos. Isso pode ser possível. Da mesma forma que se a situação se modifica, se por algum motivo que a gente não quer que isso aconteça, né? Mas se por algum motivo a situação piora, a gente tem mais casos, tem um sistema de saúde sobrecarregado, pode fazer com que o tempo para a reabertura dos serviços, para início de novos ciclos, seja adiado mais uma vez. O fato é que essa é uma discussão constante, uma avaliação que é diária, a gente, inclusive, hoje mais cedo discutindo sobre isso, né? E a nossa intenção é, com segurança, sempre com muita segurança, conseguir propiciar que novos ciclos, que novas tentativas sejam reiniciadas o mais breve possível, mas garantindo a segurança. E provavelmente também, mesmo quando tudo isso voltar, quando a gente reiniciar esses procedimentos, vai ser com medidas adicionais para poder prevenir e reduzir risco de complicação para essa futura gestante, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente entende que as pacientes que têm dificuldade para engravidar, e principalmente as que têm uma idade, né, mais avançada, é um caso, né, de urgência, né? É Sim, algo que a gente não pode também ficar postergando muito, mas ao mesmo sim, tempo a gente tem que ter a segurança diante de uma pandemia, né? Então a gente sim, fica balançado para os dois lados. A gente entende que é uma questão que não pode ser desprezada, né? Que não sim, pode simplesmente falar que é algo eletivo, né? sim, Mas ao mesmo tempo também é algo que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Então que a sim, gente pensa que esse período aí que a gente está passando, acreditamos que não deva ter um prejuízo de uma forma significativa e esperamos em breve, né? Quem sim, sabe aí vamos aguardar esse mês de maio, estamos com as expectativas grandes para que a gente possa começar a retomar, pelo menos progressivamente, sim, né, os tratamentos, principalmente os tratamentos com congelamento de embriões, congelamento de óvulos, né, e as transferências provavelmente vamos postergar um pouquinho mais, né, até a gente ter segurança de que essa retomada gradual não vai aumentar os casos, né, então provavelmente deve ser esse o nosso planejamento, né. sim, sim. Mas ainda sem data definida, porque a gente depende não só das nossas decisões, mas também como das decisões da sociedade em geral. Sim, sim. E essa retomada, doutor Lívio, como é que a gente deve fazer isso, né? Quais são as medidas que nós médicos e as pacientes devem ter de cuidados dentro de uma clínica quando a gente retomar? Tá. Então, assim, esses cuidados eles têm que ser particularizados para cada situação. Então, a gente inclusive tem discutido isso, né, de como particularizar cada situação e encontrar a melhor solução para cada serviço. Mas, regra geral, né, o que eu diria que são alguns princípios básicos, né, que aí vão ser adaptados para cada realidade. Nesse momento em que a gente ainda está convivendo com o vírus circulando na comunidade, né? Então o distanciamento social é fundamental. Então, seja na hora de procurar o serviço, então na hora de se deslocar para o serviço,
seja na hora de aguardar pelo procedimento ou pela consulta, então aguardar numa sala de espera em que existe um distanciamento entre as pessoas, né? E evitar contato físico ou mesmo uma comunicação desnecessária ou muito próxima com outras pessoas. Uma ferramenta que tem surgido e que tem auxiliado bastante é a telemedicina, no sentido de propiciar que contatos que não exigem aquele exame físico, que sejam contatos preliminares ou mesmo contatos em que a demanda é um pouco mais fácil de resolver com uma conversa, que esses contatos aconteçam dessa forma. Dentro das clínicas também, a gente tem adotado, mesmo antes, né, quando tudo começou e os serviços ainda estavam ativos e alguns serviços que são obrigados a permanecer abertos, algumas medidas de barreira do tipo uso de máscara pelos profissionais, uso de barreiras do tipo acrílica para poder distanciar os colaboradores do público em geral, então são outras medidas que a gente acaba adotando. Higiene de mãos, então isso vale para o serviço de saúde, vale para os pacientes, vale para tanto na hora que os pacientes estão no serviço de saúde, mas também em outras atividades, higienizar sempre as mãos, né? Então isso é fundamental. E um outro alerta importantíssimo, né, que esse realmente é uma coisa que não pode ser esquecida, é que pessoas com sintomas, né, mesmo que sejam sintomas leves, mas sintomas respiratórios do tipo tosse, do tipo febre, comuniquem o profissional de saúde antes de se deslocar para algum tipo de atendimento. Então, vamos supor, os atendimentos são retomados, a rotina retorna e tudo mais, e no dia de uma consulta marcada, a paciente está com sintomas respiratórios. É importantíssimo comunicar a equipe em relação a esses sintomas e a equipe vai fazer essa avaliação, se é melhor adiar essa consulta, procurar um serviço de urgência ou aguardar em casa. Então, tudo isso é importante. São várias medidas, na verdade, né, Cláudia? Então, isso tem que ser adaptado. O que a gente tem são regras gerais que devem ser seguidas, mas as medidas devem ser adaptadas para cada serviço. E em relação aos testes, né, também que se falam bastante, estão bem polêmicos, a gente ainda não tem muita disponibilidade, mas estão começando a surgir os testes, né? Sim. O que você avalia, Lívio? Assim, é necessário fazer teste para começar um tratamento, por exemplo, quando a gente retomar os tratamentos? A equipe de saúde também deveria fazer? Tem validade? Não tem? Qual seria o teste? Certo, certo. Os testes, eles ainda estão em processo de validação e eles têm várias aplicações diferentes. Eu vou tentar aqui dar uma resumida em relação às indicações dos testes para a gente poder entender um pouquinho melhor. O teste do PCR, né, que é o teste que a gente faz coletando normalmente um cotonete da região do nariz, esse ele é indicado para as pessoas que estão com sintomas, para investigar se elas estão doentes naquele momento. Então, esse é o teste do PCR, que detecta o próprio vírus. E ele está indicado para as pessoas que têm sintomas. Não está indicado para quem teve contato, para quem simplesmente teve um familiar que ficou doente e quer saber se já teve contato ou não. Então ele não serve para isso, ele serve para investigar as pessoas que estão doentes. Ele não é 100% preciso, ele falha em alguns casos, então algumas pessoas que podem estar com coronavírus podem ter testes negativos e ele está indicado para as pessoas com sintomas, então essa é a indicação. Tem um outro tipo de teste, que é o teste chamado sorológico, em que a gente vai ver os anticorpos de defesa produzidos contra o coronavírus, que são detectados no sangue. Esse teste pode ser um teste que a gente chama de teste rápido, que normalmente sai em 15 minutos, é feito com uma gotinha de sangue, ou ele pode ser um teste feito mesmo com o sangue do paciente e vai avaliar a presença desses anticorpos. Esse teste, normalmente ele vai ficar positivo depois de 8, 9 dias em que a pessoa teve contato com o vírus, né, e apresentou os primeiros sintomas. E ele vai ficar positivo com mais
segurança depois da segunda semana em que a pessoa iniciou com os sintomas. Por enquanto, esse teste está indicado para poder fazer a avaliação de quem teve sintomas da doença e está fazendo uma investigação para confirmar ou descartar se foi coronavírus. Para outras situações, para definir, por exemplo, se aquele colaborador já tem anticorpos e pode voltar a trabalhar, para definir se aquele casal já é imune e pode procurar atendimento, isso ainda não ficou estabelecido. Então, a gente ainda não sabe se o fato desse exame que mostra anticorpos vir positivo confere uma real proteção para essa pessoa. É bem possível que sim, mas isso ainda não está 100% estabelecido e ele ainda não foi incluído na rotina dos serviços de uma maneira geral para liberar procedimentos, para autorizar que essa pessoa volte a trabalhar. Tudo isso ainda está para ser determinado, porque a gente ainda não tem segurança total de que a presença desses anticorpos realmente diz que essa pessoa já teve a doença, está completamente protegida e não tem mais nenhum risco em relação a isso. Então, isso é uma coisa a definir ainda. Então, como a gente tem hoje, né, para o HIV, para a hepatite C, até para o próprio Zika vírus, né, que a gente não tem um surto hoje, mas ainda está entre os exames que a gente considera, que a Anvisa, né, nos recomenda fazer. Então, o coronavírus ainda a gente não tem essa definição, né, para quando a gente for retomar os tratamentos. Sim, sim. Ainda não tem nenhuma recomendação oficial em relação a isso, né? Então, mas é bem possível que, independente do resultado de teste, como é uma doença que até o momento que a gente conhece dela representa um risco muito baixo de transmissão, né, para o feto, de uma maneira geral, é bem possível que o teste não entre como uma exigência. Pode ser até uma sugestão, mas é bem possível que não seja uma exigência, né? O que a gente realmente recomenda em relação a teste é que pessoas com sintomas, sim, procurem fazer o teste para poder confirmar ou descartar a infecção pelo coronavírus. Certo. E como você bem disse, né, a gente recebe muita informação, nós como médicos até de artigos científicos e as pessoas, né, no geral, recebem muitas notícias, muita fake news, enfim. Sim. E uma pergunta que eu não podia deixar de fazer para você é: existe realmente alguma medicação indicada naqueles casos suspeitos, né, da Covid-19, que seja eficaz, que vocês infectologistas têm realmente tido bons resultados? Tem alguma medicação que a gestante possa usar, ou mesmo quem está tentando engravidar? Infelizmente a resposta é não para isso, né? A gente não tem nenhuma medicação eficaz até o momento para o tratamento da infecção e nem para a prevenção da infecção, então são duas estratégias diferentes. Infelizmente a gente gostaria de já ter essa resposta, de ter um medicamento na mão em relação a isso. Tem vários estudos acontecendo, mas ainda sem respostas conclusivas, inclusive com respostas divergentes. Estudo mostrando que sim, tem benefício usar uma certa medicação, estudo mostrando que não. E a situação, quando a gente fala da gestante, é ainda mais preocupante, porque aí nesse grupo específico a gente tem menos evidência científica e é bem possível que quando a gente tenha resposta sobre algum tipo de tratamento, a gente não vai ter essa resposta específica ao mesmo tempo em relação ao uso em gestantes. A gente ainda vai ter que lidar com essa dúvida por algum tempo. Então, normalmente, para ter essa resposta, ainda demora mais tempo em grupos específicos, como crianças, gestantes, idosos. A gente tem uma resposta na população em geral e não tem nessa população. Então, e muitos dos medicamentos que têm sido abordados aí, então, que têm sido trazidos, são contraindicados na gestação. Então, naquela paciente que está tentando engravidar e começa a usar uma medicação dessa e pode engravidar nesse período, usar uma medicação sem indicação e ainda que
pode trazer riscos para o feto, né, pode ser um problema muito sério. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma medicação. A expectativa é que nas próximas semanas, no próximo mês, provavelmente a gente já tenha algumas respostas parciais em relação a isso. Em relação à vacina, se Sim. tem muito, né? A gente escuta muito falar que vai ser para daqui um ano e meio, é isso mesmo? Ou você vê uma perspectiva mais a curto prazo? A gente está vivenciando uma situação completamente sem precedentes, né? Então, uma situação em que muitos estão unindo forças e existe uma colaboração internacional enorme, né? Todos os países investidos no mesmo objetivo de encontrar alguma solução que seja eficaz, e vacina historicamente costuma ser a solução mais adequada, que tem um alcance maior. E o que eu tenho observado, né, lendo estudos, hoje eu li alguns estudos sobre algumas vacinas, é que várias etapas estão acontecendo de validação das vacinas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, os prazos naturais para a obtenção de uma vacina, que são muito longos, estão sendo todos achatados. É bem possível que a partir do segundo semestre a gente já tenha vacinas sendo testadas em larga escala, né, no mundo, já testadas em humanos, e se elas produzirem boas respostas, é possível que elas sejam comercializadas também de maneira bem rápida. E então, levando em conta os prazos naturais de vacina, eu diria que o prazo seria muito longo. Mas a gente está vivendo uma situação sem precedente nenhum, em que muita energia está sendo investida e muita colaboração está acontecendo, que pode fazer com que essa vacina chegue bem antes do prazo esperado. Que bom, que boa notícia. E você acha que, tecnicamente, pela forma com que ela vem sendo feita, vai ser possível ser aplicada em gestantes, essa vacina? É bem possível que sim. Normalmente as vacinas não. Pouquíssimas vacinas têm contraindicação em gestantes, né? Normalmente aquelas vacinas em que a gente tem o organismo vivo, né? Nas outras situações, normalmente a vacina não traz problemas para a gestante. Tem até uma vacina bem interessante que está em fase avançada de desenvolvimento, que ela é um comprimido, então até facilita muito a aplicação, né? Então facilita muito essa questão de distribuição, com bons resultados iniciais, e é muito, muito, muito provável que as gestantes não sejam excluídas desse tipo de estratégia, porque seriam vacinas que teriam um perfil de segurança bem favorável na gestante, muito provavelmente. Que bom, que maravilha, ótima notícia. Notícia boa, né? Sim, E a gente já falou da questão da transmissão, né, da mãe para o sim, bebê, né, de pouca evidência aí de presença do vírus no líquido sim, amniótico, de também, né, não haver uma evidência absoluta de presença do vírus nos óvulos, nos espermatozoides, mas a gente sabe que ele pode estar presente nas fezes e na urina, né? sim, sim, E aí entra um pouquinho, né, que se pergunta muitas vezes da via de parto, né? Se teria contraindicação ao parto normal, sim. como é que estão os protocolos aí da parte dos partos, né? Para quem já está gestante e está assistindo essa live. Certo. Então, em relação à questão de via de parto, os documentos oficiais que saíram e as recomendações internacionais avaliam que esse risco de transmissão no periparto ele existe, mas que ele é muito pequeno. Então, que não valeria alterar a via de parto por esse risco potencial da transmissão no periparto. E também existe uma outra situação, que a gente não tem nenhuma evidência também de que cesárea seja mais segura e com menor risco de transmissão do que o parto vaginal, né? Então a gente tem essa situação. Então, em relação à indicação de via de parto, até o momento não existe nada que contraindique a via mais apropriada para aquela mulher. Então, seja ela cesárea, seja ela o parto vaginal. O que existe
uma série de recomendações, então são várias recomendações e vários cuidados que podem ser tomados logo depois do nascimento e também nos primeiros dias de vida do bebê, para diminuir o risco de transmissão caso essa mãe esteja doente, caso essa mãe seja um caso suspeito ou confirmado de Covid. Um desses cuidados é um banho precoce logo depois do nascimento, então a retirada das secreções maternas logo depois do nascimento desse bebê pode ser uma medida que pode ajudar. Uma outra situação é o uso de máscara pelas mães durante esse período em que elas estão doentes, né, no caso eventual de alguém estar doente no período próximo do parto, na hora de amamentar, na hora de prestar os cuidados para esse bebê. Manter o Ela bercinho, pode amamentar, né? Isso é ela importante. pode, isso é uma coisa bem positiva que surgiu, né, que todos os testes que foram feitos no leite materno trouxeram resultados negativos. Então, pensando em todos os benefícios que o leite traz e o fato de que até o momento tudo mostra que provavelmente o leite não é uma fonte de transmissão, então a amamentação está recomendada. A única situação em que a amamentação pode ser temporariamente suspensa ou feita de uma maneira diferente é quando a mãe está com muitos sintomas, né? Então ela realmente não consegue controlar a tosse, fica muito difícil ela ficar ali com o bebê enquanto está tossindo e tudo mais. E aí, nesse tipo de situação, a gente pode pensar em outras estratégias, do tipo tirar o leite e ofertar para o bebê, né, nesse período em que ela está com sintomas, mas a amamentação não está contraindicada. E a grande pergunta, né, que você deve receber em todas as lives que você já fez, enfim, talvez você não tenha a resposta, mas a gente tem que perguntar, né, com o teu conhecimento, com a tua experiência, com o que você tem visto. O que você espera? Quando que você espera que a gente vai retomar uma rotina? E aí eu não digo só dos tratamentos, né? Que a gente já falou que depende de algumas situações, das particularidades de cada paciente, da idade da paciente, da reserva ovariana, enfim, né? Quando que você acha que a gente vai conseguir começar a retomar uma rotina, né? Como é que vai ser essa retomada? Sim. Assim, não tenho realmente resposta em relação a isso, mas eu sei o que poderia influenciar nessa retomada. Então, isso é o que pode influenciar na retomada. O que a gente tem visto é que quando as regiões, né, os locais realmente têm uma boa adesão a essas recomendações de isolamento social, de comportamento, de precaução, de testagem adequada das pessoas que podem ser positivas e tudo mais, essa retomada ela é muito mais precoce. Então, o controle dos casos acontece, o número de casos começa a diminuir e, a partir da diminuição do número de casos, algumas medidas podem ser flexibilizadas. Então, isso é extremamente variável. A gente está aprendendo, inclusive, com o Brasil, né, que é um país continental. Os estados têm tido comportamentos completamente diferentes. Então, estados em que as medidas de isolamento, e não falo só isolamento, as medidas gerais não foram tão bem seguidas, a gente está vendo um número de casos grandes e provavelmente maior tempo de epidemia, maior tempo de restrições, porque as medidas não foram adotadas a tempo e também tiveram uma baixa adesão da população. E em outros estados em que essas medidas foram seguidas de maneira mais adequada, a gente já está vendo a famosa curva sendo achatada e provavelmente essas localidades vão ter um retorno mais precoce para as atividades. E uma outra questão que você perguntou, né, e que vale a pena abordar, é que muito provavelmente a gente não vai ter aquele dia D em que tudo vai cair por terra e a gente vai voltar ao normal, a gente vai acordar, vai ligar a televisão e as coisas voltaram ao normal imediatamente. O que a gente vai ter provavelmente são retomadas graduais e alguns serviços voltando a funcionar, e com uma série de recomendações e provavelmente com uma série de precauções para que isso aconteça de maneira segura. Tá certo.
Então, assim, eu gostaria de agradecer a tua presença nesse bate-papo. A gente estava ansioso para fazer essa live com você, né? Porque os pacientes também estão na expectativa. Nós, médicos da Huntington, estamos afoitos para reiniciar os tratamentos, né? Sim, Mas sim. sempre com segurança, sempre pensando na nossa paciente como um todo, como, né, a saúde dela geral, a saúde reprodutiva, né? A gente tem feito os atendimentos online, as primeiras consultas, as consultas de retorno. Então, para quem está perguntando aí que é de fora, que está com receio de vir para São Paulo, né? E realmente a gente acha que é um momento que tem que ter receio mesmo, né? Sim. Então, a gente tem feito essas consultas online e depois a paciente pode vir nos conhecer pessoalmente no retorno, né? E a gente vai avaliando cada caso, né? Então, conversem com o seu médico, qual que seria o seu caso, se seria um caso de urgência ou não, para que a gente possa ir retomando gradativamente o início desses tratamentos, né? Se Sim. Deus quiser, o mais breve possível. Sim. Quem sabe aí na segunda quinzena de maio, estamos na expectativa, né, de boas notícias dessa curva aí, Lívio. Sim, 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 sem dúvida nenhuma. A gente, inclusive, tem discutido bastante isso, e mesmo nesse retorno, né, independente da data de quando ele vai acontecer, ele vai ser seguido de uma série de recomendações, de precauções, né, e também, como você bem disse, os casos têm que ser individualizados. Cada paciente está numa situação específica, a gente tem que avaliar tudo isso para poder decidir a melhor estratégia para cada um. Então, isso vai ser fundamental, mas a gente está com a energia toda para poder retomar o mais rapidamente possível e, junto com isso, com bastante segurança, né? Então, sem deixar de lado toda a segurança necessária. É isso aí. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. E as perguntas que vocês tiverem, podem mandar no direct da clínica. E a gente vai ser um prazer respondê-las. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom. tchau. Obrigado.